Olá, mais um programa Lira em Pauta. O meu, o seu, o nosso programa Lira em Pauta. E hoje estamos trazendo um assunto aqui muito importante para a vida da sociedade. Não é fácil não, gente. Pensem, parem e pensem. Colhem na tela e assistam esse programa, hein? O que é deficiência auditiva e surdez, você sabe? Você vai saber tudo nesse programa. Com certeza não vamos conseguir tratar de todos os assuntos necessários para elucidar o seu caso, ou de algum parente seu, ou de alguém conhecido. Mas vamos tentar, tá bom? E para isso, fomos buscar uma empresa que tem um nome fantástico no mundo de aparelhos de surdez, que é a Daron do Brasil. Empresa que cuida da saúde auditiva, desde o diagnóstico da perda auditiva até a adaptação completa do aparelho auditivo. Com sua matriz em Santo André, hoje a Daron possui unidades em São Paulo, Baixada Santista e diversos pontos de atendimento espalhados no interior de São Paulo. Não é fácil não, hein? É uma empresa que tem orgulho em fazer a diferença na qualidade de vida das pessoas, alertando para o cuidado da saúde dos ouvidos. Você está com um ouvido bom aí? Tem certeza? Você vai adorar essa entrevista. Este ano, participando da E-Parede 2019, que eu estive lá presenciando, e nós vamos falar sobre a E-Parede para vocês durante o programa, que acontece pela primeira vez no Brasil e tem justamente o objetivo de alertar de forma lúdica a população brasileira sobre a importância da prevenção e cuidados com a perda auditiva. Vou apresentar para vocês duas pessoas, duas profissionais assim, de qualidade que trabalham na Daron do Brasil. Primeiro é a Cristiane Cerqueira, gerente de relacionamento da Daron do Brasil. Obrigado pela participação. Eu que agradeço, Lira. Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado. E a Jéssica Velandi Ogawa, fonoaudióloga, formada pelo Centro Universitário São Camilo no ano 2007. Já 12 anos formada já. Pessoa aqui tem uma formação muito grande e conhece muito sobre a deficiência auditiva. Vamos começar com você, Jéssica. Vamos. Obrigado, viu, pela participação. Obrigada, eu que agradeço. Como funciona a nossa audição? Então, Lídia, eu vou conversar um pouquinho com você e te explicar um pouquinho de forma básica, né? O sistema auditivo é muito complexo, é um dos sistemas mais difíceis e complexos do nosso organismo. Então, eu trouxe uma orelha aqui para ajudar um pouquinho na explicação. Essa orelha parece a orelha do Borges, meu produtor. Ah, não, é carequinha, com certeza é do André. Eu acho que sim. Vamos lá. Na verdade, a gente, quando está exposto a algum som, né, então sons do ambiente, fala, qualquer tipo de som, a gente recebe as ondas sonoras através do conduto auditivo, né, então aqui do buraquinho, por onde a gente usa o cotonete, enfim. A onda sonora no final do conduto auditivo faz vibrar o tímpano, né, que é uma pelezinha bem fininha que a gente tem no final do conduto auditivo. Essa vibração faz vibrarem os ossinhos do ouvido, martelo, bigorna, estribo, e esse som é passado para a cóclea, que é um órgão mais importante da nossa audição, onde moram as células auditivas, e da cóclea para o nervo, que chega a mensagem até o cérebro, né? Então é um sistema bem complexo, cada paradinha aqui tem um sentido importante. Aqui parece ser bem larguinho, mas o bichinho é bem... É minúsculo, né? Tudo isso daqui é minúsculo, a onda sonora vira onda elétrica, então é um processo bem complexo mesmo. E o que ocasiona a perda auditiva? A perda auditiva pode ter diversas causas, né? Que pode ser desde a gestação da criança, no caso, pode ser problemas durante a gestação, no nascimento, doenças que acontecem ao longo da vida, então meningite, rubéola, enfim. Pode ser ocasionada por problemas bruscos, né? Uma explosão, batida de cabeça, genéticos, hereditários. O mais comum que chega no consultório são problemas causados pela exposição ao barulho, ao ruído ocupacional no trabalho e ao barulho ambiente, né? É o que tem acontecido muito com os jovens, que estão cada vez mais expostos a fone de ouvido, som alto, né? Então é o que aparece mais pra gente, mas a origem é bem variada, a idade também é um fator que pode causar perda auditiva, então as causas são inúmeras. Ela pode ser leve, moderada e severa também, né? Isso, na verdade são 4 graus de perdas que existem, né? A leve, moderada, severa e profunda, né? Existe um último grau que a gente chama de anacusia, que é quando a pessoa já realmente não ouve absolutamente nada,
não tem nenhuma resposta para audição. Ah, e também tem aquela com mulher grávida, de repente fumante. Sim, as mulheres grávidas, elas têm, se a pessoa já tem uma propensão a ter perda, pode ser que se desenvolva muito mais, né, no período tanto da gravidez quanto na amamentação, existe também. Não é tão comum, mas acontece, né? E aí, dependendo do tipo de perda, da causa, os graus também podem variar bastante dentro de cada tipo. Eu tenho uma certa dificuldade, às vezes, de ouvir, principalmente quando eu fico resfriado. A garganta, né? E aí começa a dar um problema é um dos fatos? Sim, acontece. Acontece. Quando a gente está resfriado, na verdade, todos os seios nasais ficam, do rosto, na verdade, da cabeça, ficam com secreção. E, inclusive, o ouvido médio, que é aqui nessa região onde os ossinhos estão, né? Então, quando tem secreção ali, o som tem mais dificuldade para passar. Acarretar, pode não seria acontecer. uma surdez, seria um... É momentânea, né? Não é uma coisa definitiva. Tratando, eu percebo ela melhora. quando eu tô curado, beleza, não tem problema nenhum. É isso mesmo. Um remédio normalmente resolve. E você trouxe também os aparelhos aí, né? Trouxe, né? Porque é uma dúvida muito frequente, né? Que aparece no consultório, mas existem vários tipos, só o pequeno, só o grande, e existem diversos formatos de aparelho, né? Eu tenho uma curiosidade, Jéssica. Ainda existe entre as pessoas com deficiência auditiva preconceito em usar um aparelho? Muito. Infelizmente, sim, né? É algo que a gente tenta trabalhar todos os dias no consultório, né? A gente tenta explicar a função do aparelho, o quanto isso muda a vida da pessoa, né? A qualidade de vida que isso traz, mas infelizmente ainda acontece da própria pessoa, né? Com ela mesma e dos familiares, de quem está em volta também. Então, uma vergonha, um receio de que apareça, né? E é por isso também que a gente sempre alerta para, quando aparecerem os primeiros sintomas, a pessoa procurar. Porque quanto mais séria, mais severa vai ficando a perda auditiva, normalmente maior vai ficando o aparelho, né? Os tamanhos dos aparelhos não tem a ver com preço, com bonito e feio, não é isso. O tamanho do aparelho tem a ver com a potência que ele tem. Então, quanto maior a potência, quanto mais ele precisa ter de potência, maior ele é. Como uma pessoa pode diagnosticar uma perda auditiva? Ou só um profissional tipo você? Normalmente, o diagnóstico, não o diagnóstico, mas a pessoa começa a perceber em casa, né? A família começa a perceber que está falando, está precisando repetir várias vezes, ou que a pessoa está aumentando a televisão, se é uma criança que está com dificuldade na escola, não está entendendo o telefone, né? São várias dificuldades que vão aparecendo. Mas para ter certeza realmente, então precisa passar no médico otorrinolaringologista, que é o profissional que é responsável por essa área. Ele vai pedir um exame diagnóstico, que normalmente é a audiometria. A audiometria, ela mostra pra gente se a pessoa tem a perda, qual o grau da perda, qual a necessidade de uso de aparelho. Fazendo audiometria. Exato. Se é uma criança muito pequena, existem exames que são objetivos, né? Alguns outros específicos. Mas, no geral, a maior parte das pessoas é audiometria mesmo, tá? E aí a audiometria que mostra pra gente tudo isso. E eu 100% seguro que um aparelho devolve mesmo a audição para a pessoa? O aparelho auditivo, ele devolve o que a pessoa precisa ouvir, né? Então, a gente sempre vai escolher o aparelho dentro da necessidade auditiva e vai fazer uma regulagem e adaptação desse paciente dentro dessa audiometria. O que a pessoa entende não é automático e nem todo aparelho devolve, porque quanto mais tempo a pessoa passa com perda, maiores os danos no sistema auditivo no geral, não só na orelha em si, mas a parte cerebral que compreende acaba tendo um dano, e esse dano, se não for trabalhado cedo, pode ser que fique definitivo. Então a pessoa vai ouvir, mas ainda vai ter uma dificuldadezinha para entender. E vocês, profissionais, fonoaudiólogo e otorrino, tem que trabalhar em sintonia os dois? Sim, sim, né? O otorrino vai ser o responsável por indicar aquele aparelho. Então, o senhor precisa e vai procurar ajuda o quanto antes. E a fono é quem vai selecionar dentro das possibilidades o melhor aparelho, a melhor tecnologia, tanto a física, né, quanto a tecnologia interna do aparelho também. Beleza. Como você vai saber o tipo, a causa da perda auditiva?
A gente consegue perceber pelo exame, né, e falando um pouquinho com o paciente, sabendo um pouquinho da história dele, do histórico, se teve resfriado, se teve otite, se teve batida de cabeça, se ficou exposto a barulho, enfim. A gente descobre qual que são as características e aí também classifica se é leve, moderado, severo, profundo. Efeito de medicamento também faz? Também, existem alguns medicamentos que são, a gente chama de ototóxicos, né? Eles matam células do ouvido. Caramba! Sim, e as células auditivas, elas são únicas, né? Então, uma vez que morre, morre para sempre. Não tem como recuperar. Por isso que é tão importante se prevenir contra o barulho nas empresas, porque o barulho também mata a célula, né? Então não tem recuperação. A perda é irreversível. Por exemplo, as pessoas têm um vício de ouvir dentro do carro aqueles, né, barulho tremendo, né? Sim. Ou mesmo fone de ouvido, né? Põe os aparelhos sim. celular. Pode acarretar, né? Pode e vai, né? A gente já... Ainda é pouco, mas a gente já recebe no consultório, já vê a audiometria de jovens com perda auditiva, né? Então, é o nosso público, a gente sempre diz que o nosso próximo público-alvo serão os jovens, porque é o excesso, né? Tudo que é excesso é ruim. Vamos, eu trouxe, na verdade, os básicos, né? O formato. Aqui, ó, mostra pra câmera. Né? Na verdade, esses maiores, né, que ainda as pessoas acham que são os aparelhos mais antigos, né? Mas na verdade são aparelhos que ainda existem. São aqueles aparelhos fora da orelha, a gente chama de retroauriculares. Eles vão atrás da orelha com um moldezinho dentro. Eles são usados para perdas severas, profundas, são perdas maiores, né? Esse menorzinho é um aparelho utilizado bastante em quem tem perda que começou no trabalho, porque tem uma perda bem específica, né? Então é minúsculo. Se a gente colocar uma moedinha aqui, você vai ver que é do mesmo tamanho de uma moeda, é super pequenininho e discreto. E esses aqui são aparelhos internos, né? A gente chama de intracanais. Então esse é moldado de acordo com a orelha da pessoa, como uma dentadura, né? A gente tira um molde, ele é fabricado para encaixar perfeitamente. Dá para regular o volume? Sim, né? Dentro desses aparelhos todos hoje em dia a gente chama de digitais, né? Então eles são regulados pelo computador, a gente coloca o exame do paciente no computador, regula especificamente para cada pessoa, né? E algumas dessas opções têm volume para a própria pessoa mudar no próprio aparelho e alguns têm acessórios à parte que a pessoa pode colocar. Um controle remoto, um pareamento direto com o celular que a pessoa tem, com a televisão que a pessoa tem, então acessório que o som da TV chega direto no aparelho. Então hoje a tecnologia está bastante avançada. E qual deles é assim, o top de linha, do momento que você tem aí? Em relação a formatos... Cada ano muda, né? Sim. Sempre aparece, né? Em relação a formatos, esse daqui foi um dos últimos lançamentos, que a gente chama de adaptação instantânea. A pessoa já sai do consultório usando o aparelho, não precisa de molde, não precisa de nada. A gente já coloca e a pessoa já sai usando. Agora, em qualquer ouvido cabe isso aí. Sim, sim. Não qualquer perda, mas em qualquer ouvido sim. Agora, em relação à tecnologia, o que muda, na verdade, é a máquina que está aqui dentro de cada um. Então, existe tecnologia de ponta mesmo no grandão, né? O que vai mudar realmente é a máquina lá dentro. E aí existem esses aparelhos hoje em dia que você tem conectividade direto com o celular, com a nuvem que a gente chama lá do celular. Então existe aparelho até assim, né? Dentro de todos esses formatos. O formato que muda é o grau da perda. E a média de preço está entre 8 a 12 mil reais? Na verdade, isso daí a Cris depois vai até poder explicar um pouquinho melhor, mas a Daron, a gente trabalha com 4 marcas diferentes. Da Cristiane aqui, né? A gente trabalha com 4 marcas diferentes. Então, justamente para ter margem para trabalhar desde os mais básicos, mais simples e mais econômicos, até os ponta de linha, né, que aí são esses valores 14, 15 mil. Se uma pessoa não tiver condições financeiras para comprar um aparelho auditivo, o SUS já fornece isso? O SUS fornece, né? É um processo um pouco longo, precisa mais demorado, infelizmente, né?
Eu acredito que em torno de 2 anos, mas mesmo para a compra de aparelho já existe financiamento bancário específico para isso, com juros super baixo, que a pessoa pode parcelar em até 5 Você está fazendo propaganda para banco, hein? Não, eu não, ó, nem falei. Mas é possível, é muito mais possível do que era antes, né? Esses créditos novos, eles estão ajudando bastante, né? Mas existe, no SUS existe também, mas a espera é um pouquinho maior, né? Beleza. Tá vendo, gente? O programa hoje promete, hein? Perfeito? Olha, em 2017, nós tínhamos 28 milhões de brasileiros que tinham deficiência auditiva. É uma média de 7,9%. Hoje, nós estamos já em 2019, deve ter por aí uns 30 milhões de pessoas com a deficiência, né, auditiva. Então, é muito importante ter muito cuidado. Principalmente você que está na sua casa com seus filhos, né, seus familiares, toma muito cuidado com sons altos, porque pode trazer realmente uma deficiência auditiva. Não só o som, né? Até uma forma inadequada de você limpar o ouvido. Mas daqui a pouco nós vamos continuar e falar sobre a Daron e aí parente. Já voltamos.
Já estamos de volta, e agora vamos falar sobre a empresa de dois grandes empresários, assim, pessoas que eu admiro muito. Meu amigo Ronaldo, meu amigo Davi, e aqui está a representante, a gerente de relacionamento da Daron do Brasil, a Cristiane Cerqueira, para dizer para a gente o que é a Daron do Brasil. Cristiane, vamos lá? Lira, mais uma vez, obrigada pela oportunidade, em nome do Ronaldo e do Davi, você está abrindo esse espaço aqui para a gente. A Daron do Brasil, Lira, ela é um centro auditivo, especializado em adaptação de aparelhos auditivos para quem tem a perda, devido a esses vários fatores que a nossa fono Jéssica já passou para a gente. Então, ela é uma empresa preocupada em auxiliar as pessoas que vão procurar lá, porque já estão com uma dificuldade em ouvir, na adaptação do aparelho auditivo, que não é simplesmente, Lira, você colocar um aparelho auditivo na pessoa e tchau. Tem todo um procedimento, um cuidado que a Daron preza muito em ter com os seus clientes. E como surgiu a ideia de formar a Daron do Brasil? Você sabe se o seu... Sim, eu sei. É uma empresa... Ronaldo e o Davi falou alguma coisa a respeito? Sim, é uma empresa que já está há 18 anos no mercado, então já é uma empresa bastante consolidada. Hoje não temos só a matriz em Santo André, mas temos já 5 unidades próprias, vários pontos de atendimento, mas é uma empresa familiar. O Ronaldo e o Davi são 2 irmãos. O Davi já vinha com uma carga de conhecimento técnico com relação ao aparelho auditivo, já de trabalhar em outras empresas, e o Ronaldo vinha com um conhecimento na área administrativa. E aí teve um dedinho do senhor Fortunato, que é pai dos dois, que a gente fala que foi o grande idealizador ali da ideia da Daron. Isso. Fortunato vem de fortuna, já sabe, captou lá na frente que ia realmente conseguir ganhar dinheiro para os filhos. Exatamente, foi ele que plantou ali uma sementinha nos dois, de falar, por que não vocês seguirem um caminho juntos, unindo aí os dois conhecimentos. E foi assim que surgiu a Daron, há 18 anos atrás, na cidade natal aí dos dois, Santo André. Então, a Daron se destacando dessa forma, não só pelo atendimento dado em consultório, mas também pelo trabalho informativo que ela presta de conscientização sobre cuidados com a saúde auditiva. Isso. Fala um pouco para a gente aqui como isso funciona no dia a dia, já que você é a gerente de relacionamento da Daron. Então, Lira, como eu estava dizendo, para a Daron não é só colocar o aparelho na pessoa e falar vai agora para casa, voltar a ouvir. A Daron, ela se preocupa em acompanhar a pessoa e principalmente... Dá todo o acompanhamento, então. E principalmente nesses 18 anos aí de história, a Daron, ela percebeu a necessidade de alertar, de prevenir o problema da perda auditiva. Porque hoje, como a Jéssica já falou pra gente no outro bloco, os jovens com uso constante de fone de ouvido, ou até mesmo assim, as pessoas já com uma certa idade que vão tendo a perda auditiva pelo desgaste das células por conta dos anos, elas não, aqui pelo menos no Brasil, não há o costume de se cuidar da saúde auditiva prevenindo a perda auditiva. As pessoas quando chegam no consultório, quando chegam na Daron, elas já chegam com uma perda profunda, severa, porque deixa chegar lá, sabe assim, no ponto de já estar completamente isolado socialmente. Porque o que acontece? A pessoa, quando ela perde a audição, ela vai automaticamente se isolando socialmente. Então é aquela avó que gostava de fazer almoço para todo mundo em casa de fim de semana, começa a não ter mais tanto prazer, por quê? Não participa do diálogo, não participa da brincadeira com o neto, aquele avô que fica sentadinho na poltrona assistindo TV, enquanto está todo mundo ali na festa de fim de ano, talvez ele esteja ali porque ele não está ouvindo direito, ele não está participando da brincadeira, da piada. Então, e aí quando os familiares percebem, ou a pessoa que já percebeu, resolve tomar uma providência com relação a isso, já está no extremo. Então, isso não só a Daron percebe, mas como assim, os profissionais que trabalham com a saúde auditiva, de que não se tem o costume de prevenir, de fazer o exame de audiometria, mesmo que você não esteja percebendo em si a perda auditiva, para de repente ver, você já tem uma perda leve. Se começar a cuidar a partir de agora, você não vai chegar à profunda.
Então, essa prevenção, ela tem sido feita pela Daron através das redes sociais. Hoje a Daron, ela tem um Facebook ativo, um Instagram ativo, ela participa de feiras. Esse mês agora de junho, no dia 25 de junho, a gente vai estar participando de uma feira lá na Praia Grande, que é da ONG Bovisa, que é uma feira de saúde. Legal, vai estar sendo feito triagens para verificar se há perda auditiva já. E agora com a Ear Parade. Isso, e agora nós vamos falar sobre a Ear Parade. Que é um grande evento. E aqui eu quero mostrar para vocês, está aqui, eu quero mostrar para vocês. Você esteve lá. Aqui estão os dois gordinhos, eu estive lá. Aqui está o Ronaldo gordinho e o Davi gordinho. E a artista plástica? Titina Corso. Tá vendo? Titina Corso. E aqui está um intrometido no meio aqui, que foi lá ver direitinho. Eu fui lá ver, fui comprovar. E achei muito importância trazer esse assunto para o programa Lira em Pauta, que eu acho muito importante, realmente, a participação de vocês nessa exposição. Te juro que eu achei muito importante. Então, explica para a gente agora o que é a Ear Parade. A Ear Parade ela é um evento que está acontecendo na cidade de São Paulo, um grande evento. Ela é idealizada pela Fundação de Otorrinolaringologia e ela está sendo executada pela empresa Arteris, que já foi responsável por diversas outras eventos do tipo. Já devem ter ouvido o Elefante Parade, Rhino Parade, cada uma com uma causa. E essa Ear Parade é para conscientização do cuidado, da prevenção da saúde auditiva. Legal, legal. Então, são através de obras urbanas, no caso são orelhas que com pedestal dão mais de 2 metros. Eu vi. Elas foram entregues para cada artista em branco. Olha, completamente eu aqui ainda estou do tamanho da orelha, mas o Ronaldo e o Davi, eu vou te falar, não estão não, viu? Eles já ficaram menores que a orelha, né? olha só. O Davi e o Ronaldo são baixinhos, viu? Mais baixos que a orelha, viu? O pedestal dela, ela passa 2 metros. E a artista plástica também é baixinha, viu? É verdade. Só eu que estava chegando ali à altura da orelha ali. É verdade. Não, essas orelhas foram entregues em branco para os artistas. No nosso caso, eles já tinham alguns artistas que mandaram o projeto. No nosso caso, nós trouxemos a Titina, que já trabalhou em outras paradas. E cada empresa que patrocina uma dessas orelhas, ela tem uma ideia, né? E a nossa orelha ela é batizada como o som precioso. O que é o som precioso? Pois é. Se você reparar, me dá até licença de mostrar novamente, a nossa orelha ela tem um aparelho auditivo acoplado nela. É a única orelha da exposição que ela tem um aparelho auditivo. Aqui tá bom. Isso. Aqui já vê direitinho. Ó. Ela tem um aparelho auditivo acoplado nela, foi feita pela artista, pela Titina, porque o aparelho auditivo ele é uma joia, sabe, Lira? A Daron, ela interpreta dessa maneira, porque quando a pessoa volta a ouvir, ela volta a ter o convívio familiar. Valendo 8, 10 mil reais é uma joia, cuidado para não ser assaltada. É verdade, mas existem aparelhos bem mais em conta que isso, na Daron existe. E ela devolve o convívio familiar. Uma criança que tem perda auditiva, às vezes não consegue acompanhar a escola. Verdade. Então, às vezes a criança está tendo dificuldade, tá com dificuldade de aprendizado, o professor chama, o pai fala, mas meu filho é tão aplicado, ele estuda em casa e chega aqui, às vezes ele não está ouvindo o que o professor está falando. Perfeito. Então, quando você devolve isso para a pessoa, é uma preciosidade, é uma joia, né? Ô, Cristiane, quanto tempo vai ficar essa exposição e as orelhas vão ficar expostas? Sim, no momento elas estão sendo pintadas ao vivo no Shopping Frei Caneca. Compareçam, hein? Até o dia 26 de junho. A orelha da Daron já foi pintada, mas tem 50 orelhas que vão ser pintadas até o dia 26 de junho em revezamento, né? Normalmente de 5 a 6 orelhas. E aí, depois disso, elas ficam todas expostas no shopping, no mês de julho. Então, quem quiser ver as 50 orelhas vai estar reunida todas no Shopping Frei Caneca. E depois elas vão para a rua. Essa é a grande ideia do Ear Parade. Sacada. Então, cada ponto de São Paulo, em todos os bairros que você possa imaginar, você vai estar cruzando e vai ter uma orelha lá. A da Daron vai estar na Paulista. Quem quiser conhecer a Daron, passar por uma consulta, o que precisa fazer?
É simples, Lira. A gente vai deixar nosso telefone agora aqui. é o seu merchandising, manda bronca, vai lá. Nosso telefone, nosso e-mail vai aparecer tudo, aqui isso, para vocês. É só dar uma ligadinha, marcar uma consulta. Fala que viu a gente aqui no programa Lira em Pauta, que não vai ter custo essa consulta. Beleza. Já estão ganhando, hein? Tá vendo? Já estão ganhando de assistir o programa. Reserva 1 horinha do tempo para ir, porque não é essas consultas rapidinhas que a gente está acostumada de quando vai ao médico, porque a doutora precisa de tempo para ver o exame, fazer tudo aquilo que ela passou para vocês, apresentar os aparelhos, e é muito simples. É só realmente perder o preconceito que a gente tem às vezes com a gente mesmo, de usar o aparelho. Que bom. Jéssica, me fala uma coisa. Pois Ter uma deficiência auditiva, surdez, é hereditário? Pode ser. Pode ser? É uma das causas possíveis, né? Então a gente vira e mexe, vê no consultório a mãe que tem perda, a filha, os filhos juntos que têm perda. Então é uma das causas possíveis, sim. Não é a mais comum, mas é possível. Tá? É uma das causas. Tá. Quais são os passos para cuidar de uma pessoa com perda auditiva? Para quem não conhece, por exemplo, está em casa. Né? Eu acho que a gente tem que desde o começo, né? Então, o primeiro passo, na verdade, é observar, né? Então, a própria pessoa, quem está em volta, perceber os primeiros sinais, né? Então, a pessoa não está ouvindo bem, está pedindo para aumentar a televisão, não está entendendo uma conversa no telefone, ou então está com uma dificuldade na escola, no trabalho, enfim, perceber esses primeiros sinais. Percebendo, marcar uma consulta com o otorrinolaringologista, conversar com ele vai pedir o exame, fazer o exame. Fazendo exame e constatando a perda, procurar um profissional qualificado. Beleza. A produção aqui queria saber uma pergunta. Qual é a pergunta mesmo? Mas se tem, vamos lá. Do trabalho? Já fez. Do trabalho. O trabalho, o exame de admissão. Sim, exame de admissão. Isso. Quando a empresa trabalha, são ambientes barulhentos, né? Então, hoje em dia é bastante comum e sempre foi, né? Quando a pessoa entra para trabalhar, normalmente são feitos exames admissionais para verificar como é que é a audição da pessoa naquela situação e periodicamente também é feito, e quando a pessoa sai da empresa também. Se durante esse período dentro da empresa a pessoa tiver uma perda auditiva, configura uma perda auditiva ocupacional, né? Aconteceu ali naquela situação. Lógico que aí tem que tirar algumas conclusões ali, verificar se a pessoa usou equipamento de proteção, se realmente a exposição era só naquela situação. Tem gente que trabalha em 2 lugares ao mesmo tempo. Então é uma análise bem detalhada, específica, mas acontece bastante. Mas é bem específico, né? Sim, e existem profissões que são quase inevitáveis de ter perda auditiva. Os costureiros são, os policiais são também, porque por exposição a tiro, essas coisas. Então, existem algumas profissões que não tem como a pessoa usar protetor, né? Um motorista, por exemplo, né? Então, tem profissões que, infelizmente, são inevitáveis. Cristiane, Sim. olhando para a câmera ali, faça uma chamada para o Oi Parede, lá para a exposição. Estamos chegando no final do programa. O evento ele vai até final de agosto. Em agosto vocês vão poder ver as orelhas espalhadas, mas agora em junho e julho, compareçam ao Frei Caneca, prestigiem esse evento bastante importante. Piso de entrada, no primeiro piso, né? No primeiro piso, logo no lobby de entrada, já estão sendo ali, já tem um espaço onde estão ocorrendo as pinturas. Prestigiem, é importante a gente fazer um alerta para a saúde auditiva. Não é brincadeira, só quando a gente perde a audição que a gente percebe realmente o quanto ela é essencial no dia a dia da gente. Jéssica Avelande Ogawa, por Jéssica Avelande Ogawa, quem é? Eu sou uma profissional que trabalho há 12 anos com aparelho auditivo, quase 12. Desde a minha formação, gosto muito do que eu faço, fico muito feliz em ver as pessoas adaptadas. Maravilha. Né? É o que eu amo fazer. Tá bom. Cristiane Cerqueira, por Cristiane Cerqueira, quem é? Uma pessoa que acredita que são esses pequenos passos aí de cada setor do comércio que podem fazer uma diferença. Maravilha. Então eu acredito na Daron, na empresa que eu trabalho. Obrigado pela presença de vocês. Obrigada, muito Dessa obrigada. forma encerramos o programa Lira em Pauta. Até a próxima semana, se o Mestre do Universo assim nos permitir. Tchau.